Olá, estamos começando mais um Conexão. Eu sou o pastor Ednilson Lima e hoje vamos falar no Conexão sobre comunicação. Você tem visto pessoas que sabem se comunicar, você tem essa capacidade de se comunicar na sua empresa, na sua igreja. Como que você se comunica com as pessoas? Como que isso é importante, né, no ministério, na empresa? Enfim, a gente vai falar sobre isso. Eu acho que é um tema bastante atual e bastante importante. E para falar sobre esse assunto, eu estou aqui com a pastora Yara Oliveira, nossa pastora da nossa igreja lá de São Paulo, Sumaré, Nova Veneza, e também nossa diretora, né? Pastora Yara, prazer tê-la aqui no Conexão. Seja bem-vinda. Obrigada, pastora Ednilson. A alegria é minha poder estar aqui no programa Conexão de hoje e participar com todos vocês, né, deste programa especial, falando sobre comunicação. Tenho certeza aqui que o Espírito Santo vai nos dar clareza para poder falar sobre esse assunto de uma maneira também espiritual, né, pastor? Sim, importantíssimo, né? Porque comunicação, quem prega o evangelho tem que saber se comunicar com as ovelhas, principalmente, né? Mas também eu estou aqui com ela, a pastora Mônica Terrigno. Pastora, a senhora já tem a carteirinha do Conexão. Seja bem-vinda. Ô, pastor Ednilson, muito obrigada. Quero agradecer por mais uma vez, né, poder estar aqui e principalmente ao lado da nossa diretora mesmo, pastor Yara, o Senhor também. É uma satisfação muito grande. Eu fico com meu coração muito feliz de poder contribuir. Sei que esse programa vai ser bênçãos para as nossas vidas. Bênçãos, muitas bênçãos virão em nome de Jesus. Nós vamos agora ao tema, a uma matéria sobre esse tema e voltamos com elas para poder a gente também falar sobre comunicação, se comunicar, né? Vamos lá, vamos a essa matéria. A comunicação engloba a capacidade de transmitir uma mensagem, conhecimento que tem como objetivo compartilhar uma ideia para mais pessoas. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística informam que, em 2024, cerca de 167 milhões de pessoas com 10 anos ou mais possuíam um celular. O aparelho é utilizado como meio para comunicar, podendo servir como ferramenta de divulgação do Evangelho da Cruz. Mandamento que o Senhor ordena em Romanos capítulo 10, versículo 14. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? A gente vê nesse texto a importância da comunicação para quem prega o Evangelho, né? De saber se comunicar. Eu até, pastoras, eu às vezes conversando com os pastores, né? Eu brinco com eles sobre evangelismo, né? Já fui líder de evangelismo, já fiz esse trabalho em vários lugares. E eu falo com eles que a gente tem que ser tipo um camaleão, né? Você não vai evangelizar, por exemplo, na praia de terno e gravata, você não vai ganhar ninguém ali, né? Você tem que se encaixar no local, saber evangelizar e até a linguagem que você vai usar. Você não vai numa Cracolândia, por exemplo, evangelizar os cracudos com uma palavra rebuscada. Você tem que falar a linguagem deles para que eles possam te dar atenção, né? Então, acho que comunicação passa muito por isso, né? A gente saber o ambiente. Eu mesmo estou fazendo essa pergunta já, né? Eu estou fugindo um pouco do protocolo aqui. Quer dizer, depende muito do ambiente em que nós estamos para aprender, para saber como se comunicar, né? O que vocês acham? Pastora? De fato, né? De fato, é tudo que o Senhor, né, endossando as suas palavras, pastor, a gente realmente precisa se adequar ao ambiente, às pessoas. A comunicação, a gente sabe que ela é crucial em tudo e para tudo em nossas vidas. Dentro de casa, fora de casa, ambiente de trabalho, faculdade, né, o cursinho. E realmente a gente precisa se alinhar, né, às pessoas, ao lugar que estamos. Então, tudo isso está ligado a gesto, a fala, a atitude, ao corpo, né, ao olhar. Eu acho, eu não sei se a pastora Yara vai concordar, a comunicação, ela pede, ela exige da gente, né, numa totalidade, corpo, alma, espírito e atitude.
tudo fala. Você fala no olhar, você fala com gesto, você fala nas suas atitudes, nas suas decisões. E é o que o pastor está ministrando mesmo. É isso aí. Tem que me adequar, me alinhar às pessoas. A própria palavra já fala comunicação. É você passar algo para a pessoa em ação, né? Você transmitir uma mensagem com ações, né? Então, quando a gente fala, que o pastor falou sobre o evangelismo, né? E a gente se preparar para isso, eu acho que é aquela pesquisa em campo que a gente vai fazer primeiro, né? Na televisão também tem isso. Que público que eu quero atingir? Então, primeiro eu tenho que saber que público que eu quero atingir, né? É o público A, B, C ou D? Qual classe que eu vou atingir? Então, de acordo com esse estudo, você vai agir daquela maneira que vai chegar àquelas pessoas. Isso vai determinar a roupa, o estilo do programa, a maneira de falar, o horário. Os convidados, o horário. Legal. Exatamente. E o evangelismo também parte desse princípio, né? Então, que nem o senhor falou, eu vou numa Cracolândia evangelizar. Então, quem está na Cracolândia? Pessoas que são usuários de droga, né? Porque o que levou essas pessoas a usarem drogas, né? Muitas vezes é depressão, muitas vezes é problemas financeiros. Desilusão. Então, desilusão. Então, você faz um apanhado da situação em geral, o que é que acontece ali, né? Para você até estudar o assunto, para poder chegar neles abordando esse assunto. E também, que o senhor falou, né? Não é só a linguagem, mas a maneira que a gente vai se vestir para chegar até eles também. Porque senão você até espanta aberta, eles, né? Eles até fogem da gente, né? É verdade. Você chega lá como pastor, vai fugir da gente. Vamos lá. Qual a importância de manter, pastoras, uma boa comunicação no ambiente de trabalho? Eu vou perguntar para a pastora Yara. Ambiente de trabalho, né? A comunicação é tudo, né? Às vezes a gente até brinca aqui mesmo, aqui nos estúdios, a gente fala assim, uma empresa de comunicação que está faltando comunicação. Faz sentido. Ou não faz sentido. Não deveria existir, né? Mas acontece, né? Então, mas a gente tenta minimizar, né, isso. Porque, por exemplo, vamos falar da nossa empresa. Nós estamos numa empresa onde nós temos vários setores, né? Nós temos a técnica, nós temos a produção, nós temos vários setores que tem que se comunicar porque é uma equipe, a gente não faz nada sozinho. Eu não consigo fazer um programa sem a equipe técnica, né? Que tem os câmeras que fazem parte da equipe técnica. Não consigo fazer um programa se não tiver comigo a produção. Então, a produção tem que comunicar com a técnica tem que comunicar com os apresentadores, né? Quando falta comunicação, então um elo ali é quebrado, vai dar ruim em alguma situação vai dar ruim, vai ter problema. Vai dar problema. Então, a comunicação, ela é fundamental, né? Até no que diz respeito à convivência no meio de trabalho, né? Porque por falta de comunicação acontecem muitos maus entendidos também. Verdade, né? verdade. Então, comunicação é tudo. E se a gente levar também para o lado familiar, é a mesma coisa, um casamento. Um casamento sem comunicação não existe. É um princípio, eu acho que pode se encaixar em qualquer área, né? A comunicação é fundamental, né? Eu tava, enquanto a irmã falava, eu estava pensando lá onde eu moro. Porque lá onde eu moro, a gente tem dificuldade com a internet, né? Precisa de uma rede, né? E aí, quando chove, falta luz, a gente fica incomunicável. Não tem como se comunicar com ninguém, porque faltou luz e caiu a luz e cai o Wi-Fi. É a mesma coisa, né? Quer dizer, se a comunicação não for perfeita... tiver um impedimento, vai ter um problema. Uma racha ali, uma situação ali que pode atrapalhar todo o dia de vocês. Né? E a comunicação, ela existe desde o princípio da criação. Deus se comunica ao homem. Sim, desde né? cedo. Através do próprio Jesus. Se comunicou através do próprio Jesus. Como é que é importante, né? Pastora Mônica, como manter a calma e uma boa comunicação diante de conflitos? Eu vou trazer isso mais para o lado ministerial agora, porque a gente falou da empresa, né? Por isso que eu vou começar com a senhora também, embora as duas sejam pastoras, né? Mas, assim, a gente tem muitos conflitos na igreja. Muitos conflitos. E precisamos, então, entrar com a questão do equilíbrio, né, pastor? O equilíbrio emocional, o equilíbrio espiritual também, porque se a pessoa tiver, né, com uma mente boa, naquele momento ali, ela sendo de Jesus ou não, ela vai conseguir ponderar as situações sem causar conflitos, sem deixar que aquilo se agrave ou pegue lá um caminho, uma estrada ainda mais dificultosa, porque isso vai muito da pessoa também. Eu já não consigo nem envolver
se é ou não é, né, de Jesus ou não. Eu acredito que a pessoa, ela tem que manter um equilíbrio, seja ela de Jesus ou não, né, e procurar, né, levar a coisa para o lado, né, vamos apaziguar a situação. Aonde é que está o erro? Não vamos procurar, né, quem é o causador, mas aonde é que está o erro? Automaticamente, você encontrando o erro, você vai chegar até, né, realmente o causador da situação. E ali você precisa, com toda a sabedoria, inteligência emocional, muita sobriedade. Você precisa também, né, não confrontar a pessoa ao ponto de jogar uma contra a outra, mas tentar, né, causar ali o X da questão. Claro. Peraí, deixa eu resolver. Não vamos levar para daqui para pior. Não, vamos resolver esse X da questão aqui, porque agora a questão não é encontrar o problemático. A questão é resolver. Eu digo que problemas são para serem encarados e resolvidos. Então, vamos encarar e resolver. Com muita sabedoria. Deixa encaixar a pastora Yara nessa muita conversa sabedoria. aí. Que a pastora Yara, além de tratar da empresa, né? Sim. Tem o marido como pastor, ela pastora, os dois pastoreando uma igreja. Então, ela tem conflito na empresa, tem conflito... Sim. E a gente tem nossos conflitos pessoais também, né? Muitos. Casa, filhos e tudo mais. Quer dizer, então, entra na conversa, pastora Yara. Sim. Entra na conversa. Quer dizer, a pergunta é como manter a calma e uma boa comunicação diante de conflitos. Então, assim, os conflitos já chegaram, né? E eu já passei muito por isso, meu Deus do céu, muito. E é o que a pastora Mônica está falando. Você tem que saber onde começou, mas não para colocar fogo, mas para realmente resolver o conflito. Né? Exato. E isso é difícil às vezes, porque nem todo mundo se abre, né? E nem sempre a gente chega no X da questão, que é uma parte aqui do programa, né? Pastora Yara, a senhora já teve alguma experiência assim? A senhora tem alguma coisa para acrescentar para aquelas pessoas que estão vendo a gente? Porque provavelmente as pessoas que estão vendo a gente agora, Sim. Talvez até estejam enfrentando conflitos seríssimos. Sim. E eu só vou dar um exemplo, já que eu comecei a falar, né? Eu recebi uma vez um casal, umas horas antes da reunião. Eu não atendo as pessoas antes da reunião. Dessa vez eu atendi, conheci o casal estava muito aflito. E eles estavam começando a ter discussão entre eles. E eles pediram, pelo amor de Deus, atende a gente. E eu atendi. O conflito era sobre uma dívida que eles estavam tendo, a dívida estava crescendo, a dívida, e eles não sabiam como pagar. E estavam, cada um tinha uma ideia, né? E eles começaram a ter conflito quanto a isso. Só que eu vi que eles entraram de carro, né? E eu já tinha prestado atenção naquilo. E eu falei para eles assim, qual é a dívida no montante? Tal. Aí falaram o valor tal. Pô, legal. Quanto vale o seu carro? Aí os caras olhando para o outro. O carro valia um pouco mais. Falei, então é simples, vocês são jovens, são um casal jovem, vocês não têm filho, vende o carro, paga a dívida, zera tudo, depois você compra o carro de novo. Aí olhou um para o outro assim. Tão fácil. Aí começaram a rir. Eu, poxa, pastor, tá de brincadeira? A gente está discutindo já há vários dias, discutindo vários dias. Vamos vender o carro, vamos pagar as dívidas e vamos, daí depois Deus vai dar outro pra gente. É isso aí, obrigado. Mas foi um atendimento rápido. Tá, pode falar. E é isso mesmo que o senhor falou. A gente também, eu no ministério, eu já atendi também casais, né? Geralmente, quando a pessoa ela está dentro de um conflito, ela não consegue ver uma luz no final do túnel, né? Muitas vezes quem está fora vê de uma maneira melhor, né? Para poder comunicar os dois, porque a gente está numa situação de neutralidade, né? A gente não está puxando nem para o lado do homem, nem para o lado da mulher. Né? Somos neutros, né? Eu acho que a comunicação é assim, a gente ouvir os dois lados, falem tudo, coloca tudo para fora, vamos lá. Melhor coisa que tem. É a melhor coisa, né? Porque quando a pessoa está em conflito, ela quer falar, né? E às vezes a gente não permite a pessoa deixar de falar. Deixa ela falar, deixa o marido falar, vamos lá, coloca para fora. Aqui e ali, marido ou trabalho também, né? Que há conflitos no trabalho. E aí quando a pessoa coloca tudo o que ela pontuou e como nós estamos lá de fora, e quando a gente coloca uma boa comunicação, fazer a pessoa entender que nós somos neutros e a gente está colocando algo que vai beneficiar os dois, como o senhor fez, né? Ó, o carro tá ali, é tão simples, pega lá, beneficiou os dois, né?
funciona. Eu lembro de uma vez, pastor, que aqui na empresa mesmo, muitos anos atrás, essas pessoas já não estão com a gente mais, por isso que eu até posso falar um pouco sobre isso. Eu estava na sala e, de repente, entrou 2 funcionários brigando na sala, né? Os 2 estavam em pé de guerra. Eu falei, o que está acontecendo? Vocês, o pastor, ele está de graça comigo. Eu falei, mas o que está acontecendo? Ele falou assim, pastora, ele deixou uma banana dentro da minha sala, para mim, na minha mesa. Pastor, eu não entendi na hora, o conflito por causa de uma banana, né? Ah, era banana de verdade. Uma banana de verdade. Eu pensei que era uma banana um problemão, né? Não é isso que o pessoal fala? Um abacaxi, né? Um abacaxi? Ah, tá. Aí as frutas, Não, tudo ele bem. deixou uma banana. Eu acho que até alguns cinegrafistas que estavam aqui na época, acho que se lembram disso. Cara, Deve ser. banana, brigando, e eu não entendi o motivo. Eu falei, mas brigar por causa de uma banana? Eu falei, se ele subiu no refeitório, tinha banana, ele trouxe uma banana para você? Não entendi. Por que ele brigou? E aí ele virou e falou assim, pastora, ele está de racismo para comigo. Caramba. Como a gente não é racista, então a gente eu não peguei, não moldei. Eu olhei para os 2 e falei, eu não estou acreditando que 2 homens, né, homens maduros, como vocês são, estão vindo na minha sala discutir por causa de uma infantilidade, de uma atitude infantil, por causa de uma banana. Senta aí. Aí, não, aí um já começou, né? Não, pastora, não é, na verdade não é isso. Eu falei, calma, vamos lá. Primeiro, por que você pegou a banana? Por que você transformou? Fala tudo. Deixei ele falar. Falou. Depois outro, falei, por que você se sentiu ofendido? Por que você levou para o lado de racismo? Ah, pastora, por isso. Bom, ouvi os 2 lados. Falei, então agora eu vou dar o meu parecer estando de fora. Falei, ó, os 2 estão errados. E aí os 2 pararam, os 2 ouviram, resolvemos o conflito naquela situação. Tiveram maturidade, né? Maturidade para ouvir, para falar, esperei eles falar e tiveram maturidade para ouvir a situação. Aquele dia em diante ali, pelo menos, que eu soube, acabou essa intriga entre eles, né? Então, sempre vai existir no casamento, na empresa, e não devia existir, porque são pessoas já maduras, né? O suficiente para poder... Né? Eu achei inacreditável. Até hoje, quando eu lembro desse episódio, eu falei, meu Deus, pararam falar de um chefe por causa de uma banana. É inacreditável. Eu nem vou falar dos nossos obreiros. Aquele uniforme. Não pode esse uniforme, porque eu vim com outro. E vamos conversar então. Exato. Mas assim, é interessante, né? Como que a comunicação ela tem o poder, né? A mentalidade. O poder de transformar mesmo, né? Como que é importante isso, saber se comunicar. Vamos lá, vamos seguir. A inteligência artificial, a pastora Maurício comentou sobre inteligência artificial. Quero falar para vocês que aqui não tem nada de IA. Estamos aqui realmente, tá? Inteligência. É porque hoje está difícil, né? A inteligência artificial ajuda os meios de comunicação ou atrapalha? É meio termo, né? A gente não pode também dizer que atrapalha, porque se nós soubermos fazer o uso daquilo ali, procurando exatamente como a pastora, né, bem descreveu aqui, né, isso aqui é uma qualidade. Eu sei usar, utilizar, é um meio que eu posso, né, extrair aquilo que eu busco naquele exato momento, aquilo vai ajudar muito, mas também pode nos atrapalhar bastante. Eu fico no meio termo, pastor. Eu não acho que nem vai atrapalhar e nem vai ajudar. Eu estou no meio termo. Ou, pastor Yara, ou pode atrapalhar e pode ajudar. E depende muito também de quem, da situação. depende da muito, situação, né? E de quem está utilizando, né? Como, a forma, como A gente viu, pastora, a gente viu esses dias essas pessoas usando isso aí maldosamente como missionário, mas se você via assim, você via que era tudo... Achava que era, né? Ele machucado e tudo, uma coisa assim bem grotesca até. Exato. Teve uns que não dava nem para disfarçar que era, né? E muito mas perigoso, né, pastor? É perigoso muito porque perigoso. As pessoas mais humildes, né? Elas olham e elas não percebem que tem... A gente consegue perceber um pouquinho, né? Porque você trabalha um pouco de televisão, na mídia, querendo ou não, a gente pastor, a gente termina gravando alguma coisa e tudo, você percebe que, pô, isso aqui tá errado, isso aqui tá mal encaixado, esse sorriso não tem nada a ver, esse cabelo não tem nada a ver. Você começa a perceber. Mas a pessoa mais humilde, ela olha, meu Deus, aconteceu isso. Quer dizer, então você não engana 10, mas engana 100, quer dizer. E olha que
problemaço, como né? a pastora Mônica falou, ela veio tanto para ajudar quanto para atrapalhar. É uma faca de dois gumes, né? É isso aí. É que nem uma arma. A arma, ela pode defender você, como ela pode cair em mãos erradas e tirar a vida de pessoas. Né? A inteligência artificial, para o meio de comunicação, ela ajuda muito, sim, é verdade. Né? Em produção, por exemplo, de peças. Vamos colocar como... falar uma linguagem para o pessoal de casa entender. Nós vamos fazer uma peça para... vamos falar assim, para... Me fugiu a palavra aqui agora. Para poder mostrar para a pessoa uma ideia da Bíblia, vamos colocar assim, sim, né? De uma campanha que vai acontecer sobre uma passagem bíblica. Então, eu posso usar uma inteligência artificial para reproduzir para mim, e ela faz em tempo recorde, né? Aquilo que eu quero transmitir para o povo, a comunicação, aquilo que eu quero transmitir. Por exemplo, a campanha da pesca maravilhosa. Como que seria uma pesca maravilhosa na época de Jesus? Então, eu vou reproduzir um vídeo com a IA, com a inteligência artificial, mostrando uma pesca maravilhosa. Os discípulos entrando sob a palavra de Jesus, lançando a rede. E ele vai reproduzir os personagens ali. Então, a pessoa tem uma ideia. Poxa, que bacana, né? Foi assim, então, que aconteceu. Poxa, que legal. Traz para a pessoa uma realidade da Bíblia. Mas, por outro lado, também... existem aqueles que vão usar para o lado mal. As maldades, né? As ligações que pegam a nossa voz para depois reproduzir, para ligar para um familiar dizendo, olha, está sequestrado aqui, mas é a mesma voz, né? Então, acho que o discernimento, a gente tem que tomar muito cuidado, vai ser de quem está usando a ferramenta. Sim. Para o bem ou para o mal. Cabe a nós, então, pastores, né, essa incumbência, essa quase que obrigação mesmo de vez em quando estar lá no púlpito também orientando nossas ovelhas, né, para que elas não caiam nessas conversas aí, né? Porque tem muita gente usando essas coisas para o mal. Muito. É preocupante, né? Eu posso pegar o senhor, uma foto do senhor e colocar o senhor falando algo contrário à palavra e as pessoas podem acreditar. Tá amarrado. Né? De Jesus. É muito preocupante, é preocupante. Vamos lá agora. Como lidar com o excesso de informação produzido pelos veículos de comunicação? Se tem uma enxurrada a gente falou isso aqui, né? Uma enxurrada de informação que provavelmente algumas delas até serão fake news mesmo. E como a gente pode, como que a pessoa que está ouvindo a gente pode lidar com isso? Porque eu digo assim, eu uma vez estava em casa, eu estava começando a buscar um tema para estudar, nem era para pregar, né? Eu queria estudar um pouco a Bíblia, né? E eu fui vendo algumas coisas, quando eu fui ver, eu já vi tanta coisa, eu comecei a ficar com a cabeça cheia. Confuso, né? Aí eu falei, tá amarrado. Aí tirei daquilo lá, falei, Senhor, eu vou, aí... no final de contas, vou só ler a Bíblia mesmo, o Senhor me mostra lá. O Espírito Santo que me mostra lá. traz aqui o entendimento. E eu quase não uso, realmente, eu quase não uso o celular para ver mídia. Então, minha esposa tem que ficar me ensinando toda hora, porque eu quase não pego para ver. Mas assim, esse excesso de informação produzido pelos veículos de comunicação, como que a pessoa pode lidar com isso para ela não ficar oprimida, triste, depressiva, medrosa, né? Como que a pessoa pode lidar com uma coisa dessa? Hoje a gente não pode acreditar de imediato em todas as informações que a gente recebe, né? Principalmente, como o senhor falou, no passado, então a gente olhava para as mídias como algo sério, que transmitiam a realidade para nós. Hoje, infelizmente, a era da fake news que a gente está vivendo, isso modificou muito, então a gente não pode acreditar na notícia logo que a gente pega, porque hoje é toque de caixa, que nem a gente falou. Abrir o Instagram é um monte de notícia, né? Por exemplo, eu particularmente uso o Instagram para ver notícias, né? Então tem vários meios de comunicação ali que eu sigo, abro e vejo. Quando eu vejo uma notícia, eu falo, peraí, deixa eu ver se isso é verdade. Então, antigamente, a gente acreditava no que se ouvia, porque nós tínhamos a concepção que aquelas pessoas foram em fontes buscar, fontes confiáveis. Hoje, como nós sabemos que existem muito fake news, então nós não podemos esperar por terceiros. Nós temos que buscar na fonte para ver se fato aqui, se aquilo de fato é uma realidade. A fonte que achamos seguro. Isso. Né? É isso aí. Hoje a gente tem que ir atrás da fonte e não fazer como muitas pessoas fazem. Repassar informações sem buscar ver a fonte daquela informação. Os grupos da igreja, então, toda hora repassando. Irmãos, não repassa, não vamos muito longe, né? Na época da pandemia, quando passaram a informação, nossa liderança havia falecido.
Isso. Ah, foi. Estardalhaço na igreja, aquilo tudo. E Foi um estardalhaço. Aí já foi por Fake maldade, news, né? maldade. Que maldade, né? Fake news news, né? com pura maldade. Gente, a gente está falando sobre comunicação, duas feras aqui do meu lado, eu só quero ouvir e aprender. Agora é o seguinte, nós vamos a um intervalo bem rápido e vamos voltar com conexão falando ainda sobre esse assunto e tem muita coisa boa para aprender ainda com a pastora Yara, com a pastora Mônica e eu tenho certeza que você vai ser grande beneficiado. Pode até ligar para as pessoas para assistir o programa no nome de Jesus, tá bom? Nós voltamos já, vamos lá. Graças a Deus, voltamos com conexão, hoje falando de um tema bastante relevante, bastante importante, que é a comunicação, que é exatamente o que a gente está fazendo aqui, a gente está se comunicando com vocês e levando a importância disso, de saber falar, como que sabendo se comunicar, você pode impedir um conflito, uma confusão, uma separação, você pode dirimir situações só se comunicando, só sabendo se comunicar. E aqui comigo está a pastora Yara Oliveira, nossa pastora, nossa diretora, pastora... Aliás, pastora Yara, como é que está lá o meu amigo, pastor Israel? Faz um tempo que eu não vejo ele. Como é que ele... bem, pastor, tá graças bem, a Deus. Nós estamos lá na fé, na igreja de Nova Veneza, no interior, né? Interior de Campinas. Né? Vocês foram lá para a Itália, nem falaram nada. Fala Nova Veneza, todo mundo acha que é Itália, né? Mas é no interior de São Paulo, fica numa cidade que chama Sumaré. Então, Nova Veneza é um bairro de uma cidade. De Sumaré. Entendi. Tranquilo, né? Tranquilo, pastor. Lá é uma igreja maravilhosa. Pô, o pastor Israel, conhecendo o pastor Israel, que eu conheço, ele deve estar no paraíso. Tá, ele fala assim, agora eu sou avô, eu já sou avô. Ele fala na igreja, eu já sou avô. E na realidade, eu sou bisavô. Aí a pessoa fala, por que bisavô? Ele fala, porque eu tenho 2 netos, então eu sou bis. Olha, é bem a cara do pastor Israel. Vocês têm que conhecer o marido da pastora Yara, o pastor Israel. É uma figura. E também estou aqui com a pastora Mônica Terrigue, nossa pastora lá de Mesquita, que está falando, também apresenta programa, né, pastora? Qual programa você está apresentando agora? Eu estou apresentando o Gente da Gente e ao lado da pastora Yara, às sextas-feiras, o SOS da Fé. Uma bênção de Deus. Por isso que eu falei, quando eu estava terminando o bloco anterior, 2 feras aqui do meu lado sobre comunicação. Deixe elas falarem, eu só quero ouvir, eu só quero aprender. Deixa eu ler para vocês agora Provérbios 16, 28. Eu separei aqui, Provérbios 16, 28, diz assim, ó, o homem perverso, ele espalha contendas, e o difamador separa os maiores amigos. Eu vendo esse versículo aqui, eu fico pensando como que tem pessoas que sabem até se comunicar, né? Mas a malignidade entra no coração de tal maneira que elas se comunicam na intenção, para o mal. Resumiu perfeitamente, para o mal. A pessoa se comunica criando contendas, criando confusão, criando divisão. Ela não consegue, né, levar para um lado melhor. E é difícil lidar com gente assim, né? Esse é um mal que a gente vive nesse presente século. Eu até lembro que Deus fala que ele abomina, né? Quem semeia contenda entre os irmãos. Né? Mas parece que as pessoas se esquecem desse versículo. Caramba. É incrível, né? Em todo lugar que a gente vai, seja na empresa, seja em igreja, seja, né, até meio familiar, Sim. sempre tem aquele que vai querer levar uma fofoca na intenção da malignidade mesmo, né? Do mal. Não é a intenção de resolver nada. Não, a intenção de botar o fogo e muitas vezes bota fogo e sai de perto para ver o círculo pegar como fogo. diz o versículo, né? É perverso, espalha contendas, o difamador ele separa os maiores amigos. É porque ele fala uma coisa aqui, outra ali, joga um contra o outro e vai. Quando vê, tá uma pandemia, uma confusão tremenda e pessoas que se amam às vezes, né, como família, pessoas que se amam, bons amigos às vezes se separam. E por isso, é nisso que a comunicação tem que entrar, pastor, que a gente tem visto muito, boa comunicação. Se alguém chegar para mim e falar assim, porque a pastora, um exemplo, né, a pastora Mônica, alguém maligno, falou mal da senhora assim, assim, assim. Peraí, eu estou ouvindo só um lado. Então não é mais fácil eu chegar e falar, pastora Mônica, tá tudo bem? Olha, me falaram que a senhora disse assim, será que eu fiz
algo para a senhora que talvez foi mal compreendido, Sim. né? Buscar saber da fonte, mas Sim. hoje em dia não. A pessoa ouve um terceiro falando, Sim. não busca se comunicar com a pessoa que ali compra aquela supostamente briga já. está envolvida. Já tira suas conclusões. Já tirou conclusões, já vira o rosto, já não fala mais com a pessoa, que já tirou a conclusão precipitada, divide bons amigos. Então eu queria assim, que na realidade, se a pessoa ela é amiga, volte a perguntar. Exatamente. Pastora, tá tudo bem? Olha, chegou a mim essa informação, isso é fato? É a postura adequada. Isso, e a postura também de humildade. Aí entra o que a Bíblia fala, que a humildade procede à honra. Sim. A humildade chegar e falar assim, houve alguma falta de comunicação, tá tudo bem, né? E Sim. pronto, Resolveu. Resolveu o problema. Resolvido. Mais Sem simples. problemas. A maioria dos problemas são resolvidos com muito mais simplicidade, deveriam Exato. ser, né? Resolvidas com muito mais simplicidade do que as pessoas pensam. Exato. Se você for ver de uma maneira, é como aquele caso que eu falei, né? Do casal e do dinheiro. Tão simples. Que já estava gerando muito conflito entre o casal. Isso. É verdade. Porque as pessoas perderam essa comunicação. Essa é a realidade. É exatamente o que está o tema de hoje. E as a pessoas humildade, não né, estão... pastora? A humildade. No sentido de, vamos supor que até O na orgulho conversa não foi deixa se verdade. apresentar, se não aproximar, deixa se não aproximar. quer a vergonha, É o isso. medo, né? A pessoa se intimida, não vou falar nada, mas o que fala a verdade manifesta a justiça. É, verdade. Vai E ouvir vamos supor ali, que tenha vai sido saber. verdade, né? Falaram Sim. que a pastora Mônica falou de mim, eu Seja chego nela e falo assim, transparente, verdadeira e pastora, fale. aconteceu? Aí ela seja, a parte Sim. dela ser Honesta, transparente. é. Sim, pastora, aconteceu. E a humildade da pessoa, me perdoe então se eu falei. Pronto, resolveu também. Resolvido. O que diz Eclesiastes 7:21, que eu amo? Não inclines o teu ouvido para ouvir que o teu servo falou de ti, porque em algum momento você falou de alguém. Também. Ou seja, nós não somos perfeitos. Então eu não Exato. posso querer perfeição de outra pessoa se eu não sou perfeita. É hipocrisia. Exatamente. Né? Então, se alguém falou, mas ficou resolvido, por quê? Você foi direto na pessoa. Você não só levou em consideração aquilo que o outro, terceiro, veio falar, mas você foi direto na fonte para perguntar se era verdade. Resolveu o problema. Acabou. O conflito é resolvido. Simples, Comunicação. Comunicação. Simples. Satanás perdeu essa. Então, eu acho que eu vou pular essa aqui, porque Sim. essa aqui, a pergunta é, fazer fofoca é um pecado? Não, é só, não precisa nem falar muito. Já foi falado, né? Já foi falado, né? Sim! Sim! Tá certo. Mas vamos pular, então. Essa aqui, pular. Fazer fofoca... Não, deixa eu só falar uma coisa. Sim. Sem pular isso aqui. Sem pular. Vamos só falar uma coisa. Esses dias eu falava na igreja de Apocalipse 21:8. Ali tem uma lista Sim. de pecados, de erros que vão sofrer a segunda morte. Né? E eu falava até com o pessoal, falei assim, aí essa pessoa vai ressuscitar, mas vai morrer de novo. E vai para o lago de enxofre, que é a segunda morte. Né? E eu falava sobre o padrão altíssimo de Cristo. Sim. E por mais que a gente seja muito, muito correto, a gente não vai alcançar esse padrão. Não tem como. Porque no nosso padrão, no nosso pensamento, quando que a gente vai colocar uma pessoa tímida na fé junto com o homicida? Junto com o abominável? E ele coloca na mesma lista. Um incrédulo. A pessoa é incrédula, mas uma hora ele vai acreditar. E o fulano? Não, o fulano é estuprador. Ele é abominável. Fornicador, né? Fornicador. Mentiroso. Entendeu? Quer dizer, mas Deus coloca no mesmo grupo, né? Sim. E aí eu lembrei daquele texto de... Qual foi aquele texto? De Marcos 8, 38, quando Jesus, em Marcos 8, Jesus está na tempestade, dormindo, né? E os discípulos vão acordar Jesus. Mestre, não te importas que a gente pereça e tudo. E Jesus, quando acorda, ele acalma a tempestade e ele vai falar assim, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Pouca fé. Ainda não tendes fé? E essa pergunta que ele faz é no sentido de mostrar para eles, eu até falei, né? Eu lembro que eu falei com o povo, né? Eu falei assim, a resposta aqui é muito simples. Eles têm fé, eles tinham fé. Tanto que o Pedro andou sobre as águas. Sim. Eles tinham fé, só que estavam tímidos. Tímidos ao ponto de não repreender a tempestade como Jesus repreendeu. Só que olha o perigo. Você linka esse texto de Marcos 8 a Apocalipse. Olha o perigo daqueles discípulos. Então Jesus estava combatendo algo que poderia matá-los pela segunda vez e levá-los para o lago que for. Discípulos. Sim. Que futuramente apóstolos. Exatamente. Quer dizer, então a gente tem que ficar muito ligado. E foram até Jesus porque estava num barco maior, né? Uma estrutura maior. Pois é. Jesus.
A gente tem que ficar muito ligado, né? A fonte é Jesus. E até sobre esse tema, pastor, que o senhor falou sobre a fofoca, uma coisa que um adendo que eu gostaria de colocar que é, falar a verdade não é fofoca. Muitas pessoas acham que falar a verdade é fofoca. Confundem que está falando a verdade. Poxa, a pessoa... Está fazendo fofoca. Isso, está fazendo fofoca. Não, foi uma verdade. Né? Vamos supor que agora... Vou usar sempre a pastora. Vamos lá. A pastora veio aqui no programa, pegou essa xícara e jogou e não sei o que, tal. Quebrou a xícara. Aí eu saí e falei, meu Deus, você viu o que a pastora fez? O que aconteceu lá dentro? Não, a pastora quebrou aquela xícara do nada. Estou fofocando acerca do que ela fez? Não, eu falei a verdade, de fato, o que aconteceu. E hoje em dia as pessoas também confundem muito isso. De falar a verdade está fazendo fofoca. Não, foi falar da verdade. Se a verdade que foi falou sobre o que você fez, então o problema não é a verdade que foi dita, foi o seu comportamento. Exatamente. Né? Então, e nunca ter problema com isso, que às vezes a pessoa se intimida. E quando se fala, por ter que falar ajustável. a verdade. Não, mas eu estou falando mal da fulana. Não, você está falando a verdade. É verdade. A ideia é ajustar. Isso aí. Porque a Yara não sei o que, tal. Sim, é verdade, eu falei. Mas eu falei porque foi verdade. Foi o que aconteceu. Falei porque eu tinha que falar. Foi a verdade. Não houve malignidade. Ou foram fatos que não aconteceram. Houve malignidade. Né? Caramba. A comunicação é importante demais. E falta, crucial. Né? Caramba, falta comunicação na sociedade. Falta. Com tantos veículos de comunicação. É verdade, é verdade. Vamos lá. Eu ia pular essa pergunta e terminou que rendeu, né? Vamos lá. As redes sociais contribuem para o aumento da desinformação? Também. Bastante até, né? É aquela faca de dois gumes que nós falamos, né? Ela vem Volta. tanto para uma boa informação, como eu falei, eu abro o Instagram muitas vezes para poder ver informações, notícias. Seguras, né? De fontes que eu acredito ser segura, mesmo assim, ainda vou verificar quando eu vejo, né? Não saio acreditando em tudo que eu vejo de primeira. Então, vou verificar. Mas, então, ela traz informações boas, como traz as fake news da vida, informações mentirosas também, né? Como tem pessoas que usam ali as redes sociais para poder fazer o bem, tem outras que usam para poder fazer o mal. Sim, né? essas épocas lavar roupa suja. Essas épocas aí de eleições, as pessoas ficam jogando informação para a gente ficar contra uma pessoa. E tem gente que vai, né? Tem gente que fica com ódio, né? Aí vai ver, não era verdade, quer dizer. Principalmente com política, né, pastor? A gente vê a política, então, como que acontece, né? Tira de contexto para usar o pretexto, para espalhar o fake news e as pessoas caem. O problema é que as pessoas não vão buscar o vídeo verdadeiro para ver o que houve naquele vídeo. Elas caem nos cortes e hoje em dia está em altos cortes, né? Até a gente mesmo, né? Pastores mesmo, quando eu vejo assim um vídeo, né? De um pastor assim de 2 minutos, pô, o homem pregou 1 hora, cara. Aí você vê um vídeo de 2 minutos e todo mundo cai em cima daquele pastor. Eu falo muito com o pessoal na igreja, eu falo, não entra nessa, não entra nessa. Tem que instruir. Tem muita maldade. Você tem um corte ali de 2 minutinhos, 1 minuto e meio, o cara pegando uma fala do cara lá, e aí todo mundo cai em si, tá vendo, tá vendo? Eu falei, calma aí, foi meia hora, foi 40 minutos, foi 1 hora de pregação, de repente uma baita de uma pregação. E você aí cai na audiência, na porque maldade. O que eles querem é aquilo ali, né? Isso. Aqui a audiência... Aí pronto, aí bomba. E a gente pode pegar isso, por exemplo, hoje se discute muito em política, direita e esquerda, né? Tá muito assim, né? Não fala-se de centrão muito, fala mais de direita e esquerda. E dos dois lados tem problemas. Dos dois lados saem fake news. Sim. A gente, né? E o que acontece hoje? As pessoas estão fazendo da comunicação isso, puxando sardinha para um que elas acreditam. Então, aí fica dentro daquela bolha que não sai para ver notícia de outro lado. Acredita tudo no que diz do lado de cá, né? Aí eu falo sempre, a pessoa inteligente... Não busca se informar. Não busca se informar. A pessoa inteligente é assim, ó, eu não vou acreditar só na esquerda, pelos veículos que saem da esquerda, nem na direita, pelas informações que saem do veículo da direita. Eu vou buscar a informação. Sim, isso aí. Deixa eu ver se é fato, se é realidade. De onde vem esse... Porque é fácil, né? Eu acreditar no puxando. E vira isso rápido, ele falta conhecimento. É pensar com a própria cabeça. Aprender, né? Exatamente, vou atrás. Tão depressa. Muito. Deixa eu ver, vamos supor, seu voto, posso falar abertamente, né? A minha parte, vamos dizer assim, eu me defino mais de direita pelos compromissos, pelos valores, né? Tá. Então, vamos lá. Mas eu não vou acreditar
em tudo que vem da direita, só Sim, porque... com certeza. Não, Sim, peraí. sim. Deixa eu verificar se isso aqui é verdade. Não tem como. Deixa eu verificar se aquilo que foi falado realmente tem fundamento. Tem que apurar, né? Se Tem não que apurar. tem, isso aqui que eles fizeram foi mal que eles fizeram. Tá Tem errado. que Falou procurar errado, tá errado. aprender. Tem que procurar. Tem que aprender. A gente não pode ter políticos de estimação, né? Não podemos ter só uma mídia como exclusivo de melhor? minha Também informação ou a melhor. Não. Nós temos que andar pelas nossas próprias pernas. Sim. Procurar investigar. Procurando, né? Não só repetir o que a gente ouve, né, dos Sim, outros, né? sim. Gente. Tá forte. Caramba, eu lembrei do Salmo do Davi, né? Que ele fala assim, eu pedi uma coisa e vou buscar, né? Eu buscarei, Que eu possa morar, na casa né? do Salmo Senhor. 27, né? Versículo 4 ele fala, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Aí ele fala assim, para contemplar a sua formosura e aprender. Ele termina falando, e aprender. E aprender. Tem que aprender, senão você vai ser iludido, enganado e vai comprar uma briga séria e de repente você no final vai se sentir até traído e vai sair frustrado da situação. Bom, mas vamos lá, vamos continuar. Como dizer, pastoras, não de maneira educada? Essa é boa. Essa é boa. Não, pastora, pensa bem, essa é boa. É muito boa. Eu gosto disso. Como dizer não de maneira educada, mas sem gerar um sentimento de culpa ou de ofensa? Só falando a verdade. Produção, parabéns. É porque assim, pastor, antigamente eu era uma pessoa que não sabia falar não. Não sabia falar não. Mas tem que Tudo aprender. eu falava sim. Só que depois a gente se sobrecarrega por não saber falar não. Então eu fui aprendendo pela palavra também que a gente não pode extrapolar os nossos limites. Sim. Todos nós temos limite. Então, fala não educadamente. Por exemplo, as pessoas chegam agora para mim, pastor, assim, pode? Eu falo, infelizmente, não consigo. E não precisa também se explicar. O grande problema nosso é que a gente acha que a humildade é se explicar demais. A humildade não é se explicar demais. A gente acha assim, não, olha, eu não posso porque eu vou ter que sair. Não, ninguém precisa saber da nossa vida. É isso que eu aprendi. Né? Sua vida pessoal. Anos e anos Pessoal, atrás. isso. Carrego comigo, é isso aí. É porque o simples fato de eu dizer, infelizmente eu não posso, eu já estou comunicando que naquele Já é momento eu não estarei comunicação. disponível. Acabou. Tem situações que vão requerer uma... Sim, né? algo mais sério, Tem né? situações que vão Claro. requerer, mas essas situações eu acho que são situações mais sérias e depende muito de com quem Exato. você está se Também. comunicando também, né? E depende da situação. Não no dia a dia, né? Porque no dia a dia, no trabalho, você tá ali... correria. Exato. Eu falo Quanto com o mais pessoal transparente isso. for, mais nítido vai ficar a situação. Você, como a pastora falou, não vai expor, porque não deixa eu falar o porquê que eu não... Não, né, infelizmente, não vai ser possível, né, fica para uma outra oportunidade, mas até então não vou ter como... E assim vai, né? Porque senão esse sentimento de culpa e de ofensa, isso é carrega algo quando sério. engana, Isso é algo sério. mente, né, distorce a questão. Não, eu digo assim, né? por exemplo, eu vou falar com você, né? E vou te dar um não, mas assim... A consciência depois vai cobrar. Foi o que eu falei. Tem situações que eu acho que vai requerer da gente uma explanação, né? Sim. Porque depende da pessoa, depende da situação, da importância da situação. Não é o dia a dia, né? Como a pastora falou. Dia a dia, eu posso levar assim, não, porque vai gravar agora, não dá para levar. Valeu? Tá, obrigado. Acabou. Né? Ou não vai dar, não pode. Conexão, o cara quer levar lá para a palavra urgente, tá aqui escrito conexão. Sim. Né? Então não tem o que falar. Né? Agora, assim, tem coisas que se você... Requer um pouco mais de... É muito... de cuidado, Aí você vai ter... Porque senão você vai gerar um sentimento de culpa ou de ofensa, né? E a gente tem que evitar isso também, né? Ou não? Sim, tem, né? Com certeza, com certeza. Por exemplo, no meu caso, pastor, eu faço campanhas, né? O missionário pediu para que eu fizesse campanha pelo Brasil, então eu faço campanhas, vou de todo o meu coração, amo, sou apaixonada por fazer campanhas. E antigamente eu fazia muitas, né? Então eu fazia quase todos os finais de semana. No entanto, eu tenho casa, eu que limpo a casa, eu tenho que lavo roupa, eu que passo roupa, eu tenho marido, né? Tem trabalho, né? Agora tem a mãe para ajudar a cuidar, minha mãe, infelizmente, com Alzheimer, então tem que estar perto para poder
poder cuidar. Então, hoje eu não consigo fazer tantas campanhas como eu fazia todo final de semana. Então, o que eu coloquei como regra? Eu faço uma campanha no mínimo por mês, uma por mês, para não me sobrecarregar com as outras tarefas. Ainda tem a igreja do meu esposo, né? E às vezes os pastores, nós somos todos amigos, né? Então o pastor fala, pastora, tem agenda da senhora livre esse mês? Eu falo, pastor, infelizmente não. Aí o pastor, poxa, pastora, mas está fazendo quantas campanhas esse mês? Pastora, eu só estou fazendo uma por mês. Ah, pastora, mas poxa. A pessoa não entende, né? Não entende. A senhora não consegue vir mais, não consegue fazer. Pastor, aí sim, nós somos colegas. Eu falo, pastor, eu não consigo. Aí eu me explico. Eu falo, pastor, eu não consigo, por quê? Eu faço culto na igreja. Eu faço culto na igreja do meu marido, né? Estou com meu marido na igreja quando ele prega também. Eu trabalho no Rio de Janeiro, trabalho em Campinas também, cuido da minha mãe que tem Alzheimer, só eu que levo ela em todas as consultas médicas. Tenho a casa para lavar, passar, cozinhar. Havia um desenho no passado, pastora. Um desenho que tinha o homem fluido, o homem mola e o multi-homem. Sim. A multimulher. Se fosse hoje, seria a mulher. A multimulher. Porque o multi-homem, ele se multiplicasse. É mais ou menos isso que a senhora está vivendo. É mais ou menos isso. Graças a Deus, Deus tem dado graça, a gente tem dado conta, mas é muito trabalho, pastor, né? Então, às vezes tem colegas que acham de ministério também, que não tem muita mais proximidade, e às vezes pensa que eu só apresento o SOS da Fé. Ah, não, ela só apresenta o programa. Não, a gente trabalha, né? Muito. Trabalha no Rio, trabalha em São Paulo, cuidado, como todo falei. Então, a gente se sobrecarrega. Então, antes, eu me sobrecarregava muito porque eu não sabia dizer não. Então, às vezes, eu chegava em casa e falava, meu Deus, não tem roupa limpa para amanhã. E só não colocava atrás da geladeira, porque as geladeiras hoje não secam mais. Não secam mais. Poxa, que maldade. Antigamente era tão fácil, antigamente era tão fácil. Botava atrás da geladeira. Porque você sabe administrar o seu tempo. Mas ainda assim, tem pessoas que não pode contar comigo, vou estar lá. E quando, na verdade, tem que chegar a esse ponto aí. Não tem como não ser assim. E não é ofendendo, ó. É claro, simplesmente expondo. Olha, aí a outra pessoa que tem consciência vai dizer, não, realmente. Não, então, por isso que eu falei. Por isso que eu falei da situação, né? Tem situações e situações e tem pessoas e pessoas, né? Isso, tem casos e casos, né? Porque aí você explica, o cara já vai, olha, caramba, poxa, e eu aqui forçando a barra com ele, desculpa aí, pastor. Eu não sabia que era assim. Não sabia que estava desse jeito, né? Quer dizer, aí a pessoa não se sente ofendida. Agora, não... E nem a gente se sente culpado de dizer não. Nem se sente culpado. Porque a gente fala, nem gente, culpa olha... e nem ofensa. Nem ofensa, Interessante. É bem isso. E é isso, né? Sendo verdadeiro. Sendo verdadeiro. Sempre, né? Sempre. A verdade manifesta a justiça. Exato. Nós vamos agora ao abre aspas. Vamos lá. Abre aspas de hoje. Comunicação é a competência mais desejada nas empresas. De todos os desafios impostos pela pandemia de Covid-19, a transição abrupta do modelo presencial para o remoto, a comunicação foi possivelmente a maior deles. Essa percepção foi confirmada pela pesquisa State of Remote York 2022, feita pela Buffer, companhia britânica de gerenciamento de mídias sociais. O estudo revelou que a maior mudança para as pessoas que adotaram o home office foi a maneira de se comunicar. O levantamento, que ouviu 2.118 pessoas de 16 países. De fato, no modelo presencial, existe uma espontaneidade que diminui a necessidade de se expressar com tanta clareza. Um encontro no corredor ou café na copa podem resolver uma demanda, que à distância precisa ser formalizada num aplicativo corporativo de mensagens. A linguagem corporal também é menos transparente na tela. Possivelmente, um colega percebe, só de olhar, que o outro não está em um bom dia. Chats não modulam o tom de voz. E uma palavra mal colocada pode azedar o clima do time. Saber se expressar nunca foi tão importante. Para Rodrigo Viana, CEO da empresa de recrutamento Mafit, a comunicação é a habilidade mais importante em um profissional atualmente, porque não dá para correr os riscos que a falta dela traz. A fonte, vocerh.abril.com. Caramba, hein?
É tudo que a gente está falando. Exatamente. É tudo que a gente está falando. A E- importância de saber se comunicar, de ter boa comunicação. E uma coisa que me chama a atenção, né? É o corporal, né? O corporal. Um dia desse eu cheguei na igreja, e o meu sogro, a gente também está, né, com o sogro em casa, né? Já está há um ano e pouco já tomando conta, né? Sim. Do meu sogro. Então, né? Que a irmã está passando, a gente está passando. Também. E Chegou aí, o momento de cuidarmos dos nossos pais. Aí num sábado desse aí, eu tive que levantar. Domingo eu acordo cedo, né? Tem 2 cultos de manhã. Num sábado desse eu tive que acordar 2 vezes de madrugada para cuidar dele. Sim. 1 e pouca, 2 e pouco, e quando foi 5 e pouco eu já estava de pé. Aí eu fui para a igreja, de manhã ainda cheio de gás, né? Cheio de gás, fazendo. E eu sou meio agitado no altar, não sou muito quietinho. Mas quando chegou no culto da noite, Sentiu. vou te falar. A vovozinha passou por mim, as vovozinhas percebem. O senhor está cansado, pastor. O corpo fala. Já viu o olho mais pequenininho? O corpo fala. Então, assim, Fala, esse presencial é importante, né? Porque você vê fisicamente, você vê. Eu posso até falar um pouquinho sobre gestual, isso, pastor, que eu trabalho aqui, como tem esse caso da minha mãe, então eu estou entre Rio e Campinas, né? Essa ponte aérea, né? Essa ponte aérea, então, enquanto eu estou lá, estou trabalhando de home office aqui, né? Então, eu fico no telefone todos os dias, eu tenho contato com o Rio de Janeiro. Isso não tem um dia que eu não tenho contato e é o dia inteiro, né? Os aplicativos vêm para nos ajudar nisso. Então, todo dia eu estou aqui. Presencialmente, é isso que o senhor falou, a nossa afeição, a nossa maneira de falar, então todo mundo já conhece, a gente sabe quando a gente está mais cansado, quando não está, e remotamente, né, como home office. Aí, com home office, já percebi isso. Eu vou mandar mensagem, eu tenho, a mensagem ela tem que ser meio que desenhada. Sim. Naquele sentido assim, só falando tem que desenhar, não, é mais desenhada. Então, para evitar isso, o que eu faço? Ao invés de mandar mensagem, eu gravo áudio. Porque o áudio você está vendo a tonalidade da pessoa, né? Eu não estou vendo a expressão, mas eu vejo a tonalidade da voz, eu sei dizer se está bravo, se está tranquilo, se está falando de boa, se está brincando, se está dando uma bronca, né? Então, realmente, essa diferença de home office e presencial é a expressão corporal e o tom da voz, que faz muito mudar. Então, em home office, você tem que se expressar muito mais, você tem que desenhar muito mais, explicado aquilo que você está falando para não... Trabalhar a mente para não dar problema. Né? Para não entrar boi na linha. Muito assim. É igual, por exemplo, o WhatsApp, né? Sim. Cara, o WhatsApp é um problema sério. Porque se você não souber escrever um ponto, uma vírgula, uma palavra errada... Ou escrever em caixa alta, muitas pessoas não sabem disso. Caixa alta, você está gritando. Muitas pessoas não sabem disso. Escreve em caixa alta e manda e fala, está gritando comigo? Eu mando muito assim para os pastores. Né? Com eles. Tá só escrevendo, Caixa mas alta é gritaria. Eu boto caixa alta e negrita ainda. Aí pronto. Aí os pastores rapidinho vêm, ok, porque já sabe que a coisa está séria. O tempo fechou. Fechou. Então, assim, mas é muito interessante, importante a comunicação, essa comunicação, porque se a pessoa não perceber, o outro lado se sente ofendido, né? Sim. E a gente está de boa, a gente nem... Só que a gente na hora não percebeu ali. É igual, nesse dia eu estava cansado, eu mandei, eu ia abrir em Marcos, a Bíblia, e eu falei Romanos. Aí botou Romano na tela, todo mundo está em Romano, comecei a ler Marcos, e o pessoal, eu estou vendo o pessoal meio que um olhando para o outro, eu falei, o que houve, pessoal? O pessoal falou Romano, eu falei, não falei, falei Marcos. Não, falou Romano, eu falei, não, falei Marcos. Aí, olha a tela, pastor, quando eu li a tela, tá Romano. O cansaço traz um pico às vezes, né? Às vezes quando dá uma bugada, né? Não, fora que quando, mesmo que seja a comunicação, né, por via WhatsApp, né, ali Então, escrevendo as mensagens. É fria, né? A escrita é uma mensagem fria. Exatamente. E a letra mata. Por isso que eu mando áudio. E a letra mata. A letra mata. E quando você se comunica, expressa. né, ali, a pessoa já tem o hábito, o costume, mas espera aí, ela sempre manda um textão, hoje mandou um texto menor, também já passa para a pessoa. Exato. E não está querendo falar. Mas às vezes você está no médico, numa consulta médica, rápido. Exato. Você está diferente hoje. É que nem aqui agora, quando a gente foi entrar o programa, para fazer o programa, o pessoal me mandando mensagem. Eu fui responder rápido, estou gravando, não posso falar agora. Coloquei de lado. Né? A pessoa sabe que eu estou gravando, mas se a outra pessoa vai dizer, nossa, que grossa. Exato. Eu aprendi a não levar em consideração.
Isso. É a melhor coisa que tem. Isso. Não leve em consideração, porque você não sabe se aquela pessoa está dirigindo. O que está acontecendo ali no momento, qual é o né? momento Tem que ter essa dela, se ela está passando mal, se tem alguém passando mal, se ela está atendendo alguém. Perfeito. Então você não sabe. Aí se você for levar em consideração, você termina se ofendendo. Isso. É uma coisa, às vezes, aí depois, lá na frente, a pessoa lembra e volta. Pô, naquele dia eu não te dei muita atenção. Desculpa aí, é que eu estava assim. Aí você vai, ai, caramba. O senhor acredita que aconteceu Que isso vacilo. comigo? Uma pessoa me procurou, Muito pastor, acontece uma muito. vez. Uma pessoa me procurou. Eu não lembro dessa pessoa, porque eu sou ruim de guardar a fisionomia, né? Mas essa pessoa me conhece. No entanto, eu não conhecia essa pessoa. E ela falou assim, pastora, uma vez eu fiquei chateada com a senhora. Eu falei, mas o que eu fiz, irmã? Ela falou assim, você estava saindo da empresa e quando você me viu, você atravessou a rua. Eu falei, não, irmã. Eu falei, irmã, eu não Já te aconteceu vi, comigo irmã. já também. Já aconteceu? Eu, irmã, pelo amor de Deus, irmã, eu não vi a senhora, porque eu nem sabia quem era a pessoa, né? Eu falei, mãe, eu não vi a senhora. Na realidade, eu ia atravessar a rua. Eu só olho pro lado para ver se tá vindo carro. Ela pensou Como não que tá a senhora vindo carro? tinha visto. Ai, pastor, ainda bem que eu falei com a senhora, porque eu fiquei chateada um ano com a senhora. né? Meu Deus do céu. Falei, podia ter vindo antes. Meu Deus. Meu Deus do céu. Fora a leitura que fizeram naquele momento, né? Ó, passou por mim, não falou Passou comigo, por mim, nem a me fofoca. cumprimentou. Aí Você não sabe já vai veio a fofoca. Pois é. Meu Deus. Deus me defenda. Vocês estão ouvindo, né, gente? Vão aprender a se comunicar, né? Pelo amor de Deus. E se tem alguém contra mim, por favor. Eu não vou dar no celular aqui, não. Me procure. Entre em contato com a produção. Você vai ver que passou de Ednilson é de boa. Tá bom? Caramba, que coisa boa. Vamos lá, vamos ao X da questão. X da questão de hoje, ter uma boa comunicação é a resolução de todos os problemas? Olha, quando eu vi o X da questão, eu logo pensei, com certeza não é a resolução de todo o problema, mas ajuda muito, muita coisa. Então, eu na hora, eu lembrei de Êxodo 4, eu trouxe para vocês, vou ler bem rápido, e aqui está o X da questão. Em Êxodo 4, versículo 10, vai dizer assim, ó, então disse Moisés ao Senhor, Senhor, eu não sou um homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse-lhe o Senhor, quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Tem que se comunicar, tem que aprender a se comunicar. Foi falado muito no programa aqui, né? Tem que aprender a se comunicar, tem que aprender para que você possa dirimir situações, resolver problemas, aí vai te ajudar muito. Não vai ser... Então a minha resposta, né, que eu coloquei, não a pergunta é se ter uma boa comunicação é a resolução de todos os problemas. Não diria de todos, mas de boa parte. Então vamos aprender a se comunicar no nome de Jesus. Bom, Conexão hoje falou de comunicação e nós falamos aqui, eu tive, né? Está acabando o programa, infelizmente, chegamos ao final. O prazer de ter aqui a pastora Yara Oliveira e pastora, produtora, é mãe. Ela falou aqui, né? Meu Deus do céu, né? E a pastora Mônica Terrigno. Pastora Yara, fala lá do endereço, das suas redes sociais, para o pessoal procurar a senhora. Falo sim, pastor. E só para finalizar a comunicação, se eu me permitir, falar sobre o maior comunicador de todos os tempos, Jesus. Ele veio nos comunicar o Pai, né? E ele falou algo muito interessante. Não é por muito falar que seremos ouvidos. Ó, a comunicação. Pronto. Não é por falar muito, mas é para falar o que é fato, o que é real. Né? E quero fazer o convite para todos que moram ali no interior de São Paulo, precisamente ali em Sumaré, região de Campinas. Nós estamos ali na nossa igreja em Nova Veneza, é a Avenida Brasil, número 59. Fica próximo à Via Anhanguera, é muito conhecida de todo paulista, de todo mundo que mora no interior. Os cultos de domingo é às 8 e às 18 horas. Às quartas e sextas-feiras nós temos às 9 horas da manhã e também às 19 horas e 30 minutos. Eu e meu esposo, o pastor Israel, convidamos vocês para estarem conosco. Vai ser uma alegria muito grande receber você e a sua família. Graças a Deus. Obrigado, pastora Yara. Também aqui é a pastora Mônica Terrigno, nossa pastora lá de Mesquita. Pastora, foi um prazer tê-la aqui com a gente. Seu endereço e os horários.
Pastor, o prazer foi todo meu estar ao lado dessas feras, né? Eu amo muito. Que Deus possa abençoar e que vocês possam tirar mais experiências, né, grandes desse programa que aconteceu aqui hoje com o tema comunicação. Foi um privilégio muito grande. Bom, estou na Igreja da Graça de Mesquita, Rua Prefeito José Montes Paixão, 1912, reuniões principais aos domingos, 8 da manhã, 10h30 da manhã e 18 horas. Redes sociais, Mônica Terrigno. Aí lá você encontra lá os nossos trabalhos e para a glória do nosso Deus. E, se me permite, se não sabe o que responder, peço ao Senhor Jesus, põe um guarda na minha boca, Senhor. E aí você realmente vai ter as palavras certas para o tempo certo, na hora certa. É só isso. Graças a Deus. Obrigado, pastoras. Bom, estamos conectados. Amigos, nós chegamos ao final do programa, não esqueça, a gente está também no YouTube, tá? Conexão, bota atrás, pastor Ednilson Lima, porque tem outros programas com esse nome, né? Conexão Traz, pastor Ednilson Lima. E meu endereço, Rua Coronel Tamarindo, 2030, em frente à estação de trem, todos os domingos, 7, 9, meia, 18. Domingo tem sido muito especial, muito especial. Quarta-feira e sexta-feira, 8, 14 e 19 horas, tá bom? Conexão fica por aqui, um forte abraço, até o próximo programa.